Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos falar sobre limites. Nesta aula, vamos criar uma noção intuitiva de como calcular o limite de uma função, tanto graficamente quanto algebricamente. Um problema de limite é escrito com a seguinte notação, onde lemos o limite de x tendendo a de f de x. Na aula de hoje, teremos a sendo um número real e f uma função real. Vamos trabalhar com a função descrita por sentenças f de x igual a menos x² mais 3, se o valor de x for menor ou igual a menos 1, será x ao cubo menos 2x, se x estiver entre menos 1 e 1, e será igual a x menos 2, se x for maior que 1. Já notem que essa função não está definida para x igual a 1, ou seja, seu domínio é dado pelo conjunto dos números reais menos o ponto x igual a 1. Considere a igual a 1, vamos determinar o limite de x tendendo a 1 de nossa função f. O gráfico da função é apresentado ao lado para auxiliar na visualização do cálculo deste limite. Bem, como queremos calcular o limite dessa função quando x tende a 1, teremos que avaliar a função f de x em diferentes valores de x, sempre se aproximando do valor x igual a 1, mas sem nunca chegarmos nele. A primeira coisa que irão notar é que se queremos calcular o limite de uma função em um ponto, não é necessário que saibamos o valor da função neste ponto e nem mesmo que a função esteja definida nesse ponto, como é o caso. Vamos então nos aproximar de x igual a 1, caminhando da esquerda para a direita do eixo x e avaliando os valores da função f nesses pontos. Iniciando com x igual a 0,5, por exemplo, notem que como x está entre menos 1 e 1, calculamos f de x através da expressão x ao cubo menos 2x. Substituindo o valor de x por 0,5, determinamos que f de 0,5 é igual a menos 0,875. Este resultado é apresentado no gráfico ao lado. Vamos visualizar o comportamento do gráfico de f mais próximo do ponto x igual a 1, que é nosso ponto de interesse. Seguindo o mesmo procedimento, podemos avaliar a função em um ponto mais próximo de x igual a 1, como por exemplo, x igual a 0,8, e vemos que f de 0,8 será igual a menos 1,088. É possível seguir se aproximando pela esquerda o tanto que for necessário, e neste caso, vemos tanto algebricamente quanto pelo gráfico que quanto mais próximo de x igual a 1, mais próximo a função f estará de menos 1. O mesmo procedimento pode ser feito agora caminhando da direita para a esquerda do eixo x, notando agora que os valores serão maiores que 1, logo, para avaliarmos algebricamente o valor de f de x nesses pontos, utilizaremos a expressão x menos 2. Vemos também que ao se aproximar desta forma, a função f também está se aproximando cada vez mais de menos 1. Neste caso, tínhamos uma função em que era possível obter seu gráfico sem grandes dificuldades. Porém, para qualquer função podemos organizar através de uma tabela os valores da função ao longo que x se aproxima do valor de interesse. Para nosso problema em questão, poderíamos montar a seguinte tabela, por exemplo, verificando que pelos dois possíveis lados, de fato, a função f se aproxima de menos 1. Assim, neste caso, afirmamos que o limite de x tendendo a 1 de f de x será igual a menos 1. Vamos seguir trabalhando com nossa função f, que já estamos familiarizados, porém agora vamos tentar avaliar o valor do limite de x tendendo a menos 1 de f de x. Novamente, dando um zoom no trecho de interesse da nossa função e avaliando tanto pela esquerda quanto pela direita, obtemos os seguintes resultados. Notem que, tanto graficamente quanto algebricamente, verificamos que ao se aproximar da esquerda para a direita do eixo x, ao nos aproximarmos de x igual a menos 1, a função f se aproxima de 2. Porém, quando nos aproximamos da direita para a esquerda do eixo x até x igual a menos 1, é possível verificar que a função f dessa vez se aproxima de 1. Quando diferentes caminhos resultarem em diferentes valores para a função, teremos que o limite não irá existir. Em suma, para um limite existir, o resultado da função deve ser o mesmo se aproximando pela direita ou pela esquerda, como vimos no primeiro exemplo. Caso isso não ocorra, esse limite não existirá, como no segundo exemplo. E também é importante lembrarem que o valor de x que estamos avaliando não irá interferir no valor do limite, podendo a função ser ou não definida neste ponto. Com isso, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.